Olá, meus amigos, estamos aqui de retorno para o canal Raciocínios Espíritas dentro do quadro Ciência Espírita e hoje nós vamos falar sobre psicotrônica. Como nós atualmente fazemos, em geral, contextualizamos o tema e falamos da importância de estudar a ciência espírita. Esse quadro, ele não visa finalizar questões, dar respostas prontas sobre temas. Na verdade, no nosso intuito aqui, ele é especulativo, de buscar dentro da ciência materialista aquilo que a gente já tem de provas e evidências, de leis físicas, para que a gente possa embasar e tentar explicar à luz da razão, à luz do raciocínio lógico, a explicação para fenômenos ditos sobrenaturais, fenômenos paranormais, fenômenos que a gente considera como milagres, e que na verdade à luz da ciência espírita, que Allan Kardec desenvolveu, ele desenvolveu uma forma nova, um método específico para investigar os fenômenos do mundo espiritual e buscar as suas explicações de acordo com as suas raízes lógicas e racionais. E é exatamente a esse trabalho que a gente se dedica aqui nesse quadro. O tema psicotrônica é um tema bastante interessante, muito pouco falado, porque ele visa justamente estudar esse aspecto da parapsicologia. E aí a gente vai ter oportunidade de navegar pela ideia de alguns teóricos com respeito a esse assunto. O próprio termo psicotrônica, ele na verdade ele veio como se fosse uma herança da parapsicologia, da paranormalidade, ou seja, existem fenômenos que são psíquicos, fenômenos que são intercâmbio, como se fosse uma comunicação entre dois mundos, o mundo corporal, o mundo dos efeitos, e o mundo que no espiritismo a gente conhece como o mundo das causas, que é o mundo dos espíritos ou o mundo espiritual. E aí a gente consegue dar aso a alguns fenômenos muito intrigantes, como a psicocinesia, como a telepatia, a premonição e a todos os tipos, como a gente vai tratar aqui no Ciência Espírita em algum momento, todos os tipos de mediunidade dito excêntricos ou inexplicáveis, ou difíceis de se entender do próprio exercício da mediunidade ou faculdades anímicas da criatura. Tudo isso é abordado pela parapsicologia. Então veio havendo uma mudança de termos ao longo do tempo, de parapsicologia, psicobiofísica, metaciência, metafísica, até chegar na psicotrônica. A psicotrônica pode ser definida como a geração de uma energia psíquica que pode influenciar em objetos ou nas próprias estruturas existentes no mundo físico. E o estudo da ciência, que se dedica a analisar os meandros desse fenômeno, é chamada de psicotrônica. Bom, sem sombra de dúvida, um dos grandes precursores desse conceito foi Charles Richer. Através do seu tratado de metapsíquica, ele ficou mundialmente famoso, que veio a lume em 1905. Mas desde a segunda metade do século XIX, Richer já estava se debruçando por investigar esses fenômenos paranormais, que ele chamava de metapsíquica, mas que hoje a gente consegue enquadrar facilmente na parapsicologia. E uma das importantes contribuições de Richer foi justamente na avaliação que ele fez, nas experiências que ele teve com diversas pessoas, discernir aquilo que seria efetivamente uma capacidade mediúnica ou anímica do indivíduo, ou seja, uma visão paranormal além dessa vida, além dessa dimensão, e aquilo que seria enquadrado como transtornos psiquiátricos, como um desregramento do trato psíquico mesmo, considerado como doença. Ele é responsável por um arcabouço com uma descrição minuciosa de experiências, vivências, relatos, reproduções de fenômenos extuantes. E sem sombra de dúvida, uma das maiores contribuições dele nesse estudo da parapsicologia foi o estudo apurado do ectoplasma e todas as características para entender o fenômeno, por exemplo, da materialização de objetos, que era muito frequente nas sessões mediúnicas. E, aliás, foi ele que batizou esse nome, quando, por exemplo, nas suas experiências com Eusapia Palladino, que foi uma médium extraordinária, e ela foi investigada por todos os cantos, chegaram a fazer uma avaliação minuciosa do seu próprio corpo para tentar identificar alguma fraude
ou algum gerador daquele fluido estranho que não fosse de origem natural. E Richer, ele fez um estudo tão apurado da então metapsíquica ou parapsicologia, e ele conseguiu dividir o avanço dessa ciência em alguns períodos específicos. O primeiro deles ele chama de período mítico, que vai desde as primeiras noções espiritualistas, das origens históricas desse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corporal, até o início das experiências, principalmente de Mesmer. O mesmerismo, ele explorou as potências do magnetismo e ajudou a nos dar bases necessárias, por exemplo, para compreender os fluidos. Allan Kardec utilizou muito desses conhecimentos para, inclusive, escrever o capítulo 14 de A Gênese, que leva o mesmo nome. E aí se instaura o segundo período, segundo Richer, que é esse período magnético, que é desde Mesmer até as irmãs Fox, em Indesville. Nós devemos nos lembrar que isso aconteceu em 1847, 1848, com as batidas na mesa, né, onde as irmãs Fox viviam e, portanto, o início da comunicação a posteriori do mundo espiritual através dessas poderosas médiuns. Aí ele fala do período que se estabeleceu logo após, que ele chama de período espirítico, que fala sobre as irmãs Fox, a análise das mesas girantes pelo insigne codificador da doutrina espírita Allan Kardec, passando por William Crookes, que é um dos principais nomes da ciência espírita, e então a fase científica da metapsíquica, da parapsicologia de Crookes até hoje. E aí Charles Richer dividiu os tipos de fenômenos em dois tipos principais: os fenômenos que são subjetivos, ou seja, fenômenos que são psíquicos, como eu penso da telecinesia, psicocinesia, que a gente chama de mediunidade de efeitos inteligentes, e aquela que é meramente física, em que o poder da mente influencia sobre objetos no mundo físico, que é, por exemplo, a mediunidade de efeitos físicos, que nós temos em O Livro dos Médiuns, principalmente no capítulo 4, Allan Kardec fala que é necessária a doação de fluido ou a participação do médium encarnado nesse tipo de fenômeno que se mistura com o fluido cósmico, mas que não necessariamente precisa acontecer com a aquiescência do próprio médium, mas pode acontecer a sua revelia, mas não dispensa do seu fluido. Não obstante todas essas experiências e esse vasto estudo que ele desenvolveu, nós não podemos considerá-lo espírita, porque ele verdadeiramente não acreditava na imortalidade da alma e nos preceitos espirituais. A gente também não pode dizer que ele foi um continuador dos trabalhos de Allan Kardec. Ele teve uma forte contribuição para a ciência espírita, tanto é que nós estamos aqui citando e falando das suas experiências, mas verdadeiramente ele morreu cético e provavelmente só se converteu depois da morte, quando defrontou a verdade estuante diante dos seus olhos após a sua desencarnação. E é interessante porque na biografia disponibilizada pela Federação Espírita com respeito a Charles Richer, no seu Tratado de Metapsíquica, um estudo muito longo de mais de 700 páginas, ele reserva pelo menos 2 para falar de Allan Kardec, professor Hippolyte Léon de Denis Arrivaio. E ele diz que era um bom homem, que poderia ter sido muito melhor aproveitado na ciência, mas que infelizmente se deixava envolver pela comunicação indene de erros, desde que fosse feita por bons espíritos. Ele provavelmente desconhecia que Allan Kardec era um grande cético e que fez as suas perguntas com extrema acurácia e argúcia, analisando ponto a ponto, sem se preocupar com quem disse, mas o que disse. E, logicamente, dando o crédito e o mérito para a mensagem de cunho elevado e para aquele teor inteligente das comunicações. E é interessante porque não faltaram bons exemplos para que ele pudesse se convencer. Ele foi contemporâneo de Ernesto Bozano, que nós já citamos diversas vezes aqui no Ciência Espírita, Gabriel Delany, Gustavo Gelley, e mesmo assim, com todos esses subsídios, com as contribuições desses homens célebres deixaram para o Espiritismo, ele não se sensibilizava e verdadeiramente não acreditava. Inclusive, houve uma celeuma envolvendo Charles Richer e Ernesto Bozano, e Charles Richer, no seu Tratado de Metapsíquica, ele se dirige aos espíritas, e nós queremos ler, essa menção ipsiliteris. Ele diz assim:
Se os espíritas fossem justos, reconheceriam que a minha tentativa de fazer entrar na ordem dos fatos científicos todos os fenômenos que constituem a base de sua fé mereceria eu verdadeiramente alguma indulgência. Isso é claro, né? Os estudos que Charles Richer encabeçou de parapsicologia, eles têm uma contribuição muito grande para a ciência espírita. Ninguém pode arbitrar na fé ou nas convicções interiores do outro. Todos nós temos liberdade de consciência. Mas o que nos choca é que, diante de tantas evidências, Charles Richer não pôde dobrar a cerviz para acreditar verdadeiramente no espiritismo. Ele que esteve tão próximo de todas essas comprovações. E aí, com o avanço das ciências psíquicas, esses conceitos foram deixados um pouco mais de lado, mas a gente vê que o espiritismo ganhou espaço e, com o desenvolvimento da própria ciência espírita, a gente vê ele avançar junto com a ciência materialista. Mas todo esse nosso introito foi para dizer que dentro do Tratado de Metapsíquica nós temos um conceito muito caro, que é o conceito da psicocinesia. A psicocinesia significa eu utilizar a ação da minha mente para movimentar objetos ou para modificar as estruturas no plano material. Lógico que utilizando unicamente o poder da minha mente. E é interessante porque os cientistas já conseguiram desenvolver um aparato capaz de ligar cargas elétricas pela força do pensamento, o que é extraordinário de se pensar. Ou seja, eles encontraram uma forma de converter radiação psíquica ou irradiação psíquica em energia elétrica, corrente elétrica. E aí a gente começa já a falar efetivamente sobre psicotrônica. Psicotrônica é exatamente isso. Existe uma parte da psicotrônica que é o que a gente quer se dedicar, que fala sobretudo da transcomunicação instrumental, a gente vai chegar lá, entre os espíritos, mas também existe uma parte da psicotrônica que foi bastante explorada, sobretudo em épocas de guerra e pelos soviéticos, que seria o fato de desenvolver uma influência mental tão grande a ponto de telecomandar criaturas. É uma ideia até meio bizarra da gente pensar, mas que através dessa força do pensamento, da irradiação psíquica, nós poderíamos gerar transformações ou mudanças no próprio sistema imunológico, o desenvolvimento de armas psicotrônicas para poder mudar a vontade ou o pensamento ou telecomandar as pessoas. Enfim, tem de tudo nesse conceito de psicotrônica, mas isso, para nós, dentro da ciência espírita, é de só menos importância. Aquilo que nós queremos nos debruçar é na força mental e na força psíquica, causando transformações, não apenas no mundo físico, mas sobretudo entendendo quais as repercussões do pensamento. Clóvis Nunes, estudioso, que se debruçou bastante para estudar a transcomunicação instrumental. Nós não podemos deixar de falar também do Dr. Hernani Guimarães Andrade, esse estudioso que a gente aborda bastante nos vídeos da ciência espírita, principalmente na sua obra Psiquântico, que ele também faz esse tipo de abordagem. Mas, principalmente aqui na Bahia, nós temos célebres pesquisadores que ficaram muito famosos na década de 90, mas que hoje a gente não vê tantos estudos em relação a eles. Eu me refiro principalmente ao professor Carlos Loureiro, que em 2006, principalmente, até 2006, ele tinha já publicado diversos livros para o estudo da ciência espírita. E ele, juntamente com a sua mulher, Lúcia Loureiro, foram os idealizadores do TELMA, o primeiro teatro espírita brasileiro, que fica aqui em Salvador, Teatro Espírita Leopoldo Machado. E o Dr. Carlos Loureiro tem uma obra muito especial em que ele vai dedicar um capítulo inteiro sobre psicotrônica. Nós fizemos as nossas pesquisas e utilizamos também essa referência como base. Para quem pesquisar, a obra é Espiritismo e Magnetismo, do Paracelso à Psicotrônica. Então, na realidade, o que ele estudou é essa forma de geração de energia psíquica ou de irradiação psíquica, sendo responsável para gerar fenômenos no mundo físico. E também as diretrizes de estudo ou desenvolvimento de tecnologia para facilitar a comunicação ou como plasmar essa irradiação psíquica também faz parte do escopo da psicotrônica. A grande questão é porque, desde a física quântica, nós já sabemos que o observador interage com as situações e ele também interage e interfere na transcomunicação. E aí a gente pergunta, como que a gente pode verdadeiramente guardar a autenticidade, a idoneidade daquelas comunicações se a gente considera que elas podem ter sido interferidas pelos observadores ou pelas presenças ali?
A Itália é um berço célebre com respeito a essas experiências de transcomunicação. Inclusive, nós temos experiências já neste ano de 2019 nesse país. O fenômeno da voz direta, ou pneumatofonia, ele foi analisado por Allan Kardec, sobretudo no Livro dos Médiuns. A pneumatofonia, ela se difere da psicofonia por uma característica muito clássica. A pneumatofonia é como se tivesse um fenômeno de voz direta, ou seja, fosse plasmada, por exemplo, um órgão fonador ectoplásmico e através dele o espírito se comunicasse com as pessoas, sem utilizar o aparelho fonador ou sem utilizar a capacidade de fala de um médium encarnado. Isso não significa que dispense um médium, porque como a gente vai ver daqui a pouco, a presença e a doação dos seus fluidos são necessárias para essas comunicações. Mas aqui a gente está falando de eventos que utilizam mecanismos outros para essa comunicação do mundo espiritual para aqueles que estamos encarnados. Então essa voz direta, ela tanto pode ser uma voz interior dentro da própria consciência, ou pode ser uma voz exterior perfeitamente inteligível e que pode se comunicar com relativa independência. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas, em 2 itens, 14 e 15, Allan Kardec vai explicar que a presença do médium ela é fundamental para a doação do seu fluido, que acaba se misturando com o fluido espiritual ou fluido universal que o espírito acumula, espírito desencarnado comunicante. E no item seguinte, Kardec vai explicar que o concurso do médium é sempre preciso, mas que às vezes acontece a revelia do médium, que doa o seu ectoplasma para aquele fenômeno e na verdade não aqueceu ou nem está sabendo do que está acontecendo. Esses eventos de vozes diretas, eles aconteceram muito desde a época do cristianismo primevo. Quem tiver curiosidade, leia a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel e ele vai dizer que na igreja de Antioquia, depois que Saulo de Tarso passa 3 anos no deserto, depois que ele passa 3 anos nas cercanias de Tauro como tecelão, Barnabé o convida para ir trabalhar na igreja de Antioquia e Emmanuel vai dizer que naquela época era relativamente comum, devido ao alto grau de irmandade, de fraternidade entre os circunstantes, o fenômeno das vozes diretas. Está lá na obra. Só que não é apenas através dessa garganta ectoplásmica que essas vozes diretas podem se comunicar, mas também através de instrumentos e aparelhos eletrônicos, físicos, equipamentos elétricos. Então aqui a gente cita, por exemplo, o pesquisador italiano Marcello Botti, que vive em Grosseto. Marcello Botti ficou mundialmente famoso pelas suas pesquisas exaustivas com respeito à transcomunicação instrumental. Ele gosta bastante de utilizar um rádio valvulado. Para aqueles que gostam de eletrônica, o rádio valvulado ele utiliza válvulas de iodo que foram aprimoradas para triodos, ou seja, eu coloco uma grelha entre o anodo e catodo das válvulas de iodo, tem um triodo, e aí eu consigo controlar a intensidade de corrente e a deflexão dos elétrons dessas válvulas termiônicas, como a gente tecnicamente costuma definir. Aqueles que são músicos, os amplificadores maiores, as caixas de amplificação maiores, em geral, elas utilizam válvulas. Por quê? A qualidade de som para os músicos, eles acham mais agradável, é mais orgânico o som, do que aquelas outras caixas menores que utilizam os próprios transistores, Então a gente está falando aqui das válvulas de iodo, dos triodos, que foram na verdade os ancestrais dos transistores que revolucionaram e miniaturizaram a eletrônica tal qual a gente conhece hoje. Então esse pesquisador italiano, ele montou na Itália o primeiro centro psicofônico onde são gravadas essas comunicações. Estão disponíveis na internet, a gente tem acesso aos áudios. É verdade que tem uma grande quantidade de ruído, mas é possível discernir a mensagem falada, diversas vozes, diversas entonações, diversos modos de falar, garantindo aí a individualidade desses espíritos, e também tem a tradução, a transcrição do que eles falaram.
E as mensagens, sempre mensagens de alto teor elevado, ou seja, a gente aqui não está falando de comunicações levianas. Detalhe, em O Livro dos Médiuns, na questão 166, Allan Kardec vai definir a psicofonia. O espírito atua sobre os órgãos da palavra de um médium. Então aqui a gente tem tecnicamente um fenômeno de pneumatofonia, ou seja, o espírito está utilizando um instrumento presente ali no local para que ele possa se comunicar. E é interessante porque essas pesquisas com o Dr. Marcelo Botti, eu nem preciso dizer que os céticos foram até a casa dele, desmontaram o rádio inteiro, retiraram todas as válvulas e mesmo assim com o equipamento desligado, as vozes continuaram a se comunicar, comprovando o fenômeno. Ou seja, não, o rádio era apenas uma forma, né, uma interface para essa comunicação, mas ele não era absolutamente necessário para que a comunicação acontecesse, mostrando que havia uma causa além da causa material para aquele fenômeno, que era um fenômeno espiritual. E só para explicar um pouco, né, o triodo ou válvula termiônica, ele funciona pelo aquecimento dos seus filamentos, né, dos seus eletrodos, catodo ou anodo, possibilitando aí uma passagem de corrente através de um feixe de elétrons. E aí eu posso controlar num triodo a deflexão desses elétrons e a intensidade desse feixe. E aí, pelo espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, uma obra que faz parte da sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele vai falar sobre o psicoscópio. Todo mundo já ouviu falar dessa passagem. E é interessante porque o instrutor que está com André Luiz, né, toda a obra de André Luiz dessa coleção, ele tem um instrutor que faculta esses aprendizados. O instrutor dessa obra é Aulus. E ele explica um pouco sobre o que é esse psicoscópio. Mas antes da gente explicar aquilo que está na obra, é interessante a gente citar aqui, porque na própria parapsicologia há um termo relacionado à psicoscopia, que é justamente o fato do sujeito registrar essa irradiação psíquica, que a gente conhece como aura dos outros indivíduos. Então é uma faculdade anímica da pessoa ter esse tipo de percepção. E na própria obra Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus chega a falar a Allan Kardec exatamente isso. Ele chega a dizer: intuitivamente se referiu a esse termo um ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. E aí a gente com certeza poderia especular, né? Ele estaria falando sobre Charles Richer, ou sobre esses grandes estudiosos da metapsíquica, da parapsicologia, mas a explicação com respeito ao psicoscópio não para por aí. O instrutor Aulus continua a falar, dizendo que ele é uma espécie de instrumento que visa auscultar a alma. Através do registro dessa irradiação psíquica, é possível, portanto, identificar aquilo que se pensa, aquilo que se vitaliza e, de alguma forma, imaginar como que essa irradiação pode influenciar no mundo espiritual, no mundo material em que vivemos. Além disso, esse equipamento ou instrumento tem o poder de definir as vibrações, ou seja, como o pensamento tem peso, tem cor, tem forma, tem uma vibração, através da análise da qualidade daquilo que é plasmado pelo pensamento, a gente pode ter uma ideia da irradiação psíquica e do teor moral de quem gerou aquela espécie de matéria mental, como ele mesmo vai chamar nas suas obras. E além disso, através do psicoscópio, há uma capacidade, portanto, da gente fazer observações em relação à matéria, a matéria mental ou matéria do pensamento, tentando buscar, quem sabe, analisar as raízes da origem daquele pensamento em relação a estruturas psicológicas do próprio ser espiritual que as plasmou. E o mais interessante é que o instrutor diz que mais tarde, e aí a gente deve se lembrar que a maioria das obras de André Luiz ele escreveu entre as décadas de 30 e de 40, então o instrutor Aulus vai dizer que mais tarde esse equipamento vai estar disponível no nosso planeta, né, para o nosso uso, e revela que ele funciona à base de eletricidade e magnetismo. Imaginamos, porque naquela época, na década de 30 e de 40, o desenvolvimento da eletrônica ele ainda estava dando os seus primeiros passos. A gente tinha uma grande eclosão de equipamentos que a gente chamava da eletrônica da época, que eram os valvulados, e os transistores vieram apenas algum tempo depois. Para quem acompanhou a história, né, da válvula ao transistor, a gente sabe que a gente teve grandes empeços. A própria Segunda Guerra Mundial, ela
agilizou em certo ponto as pesquisas para o desenvolvimento do transistor, mas essas pesquisas durante a guerra, elas ficaram atravancadas, porque era uma estratégia de guerra. Naquela época eles não estavam querendo desenvolver novas tecnologias para facilitar as comunicações ou para desenvolver o computador pessoal para que a gente pudesse utilizar nas nossas casas. A tecnologia desenvolvida na época das guerras mais tarde nos deixou esse legado para que a gente pudesse desenvolver equipamentos para esse fim. Mas na guerra, o desenvolvimento da eletrônica e as pesquisas que foram financiadas eram para fazer detecção de espectro em alta frequência, para poder saber o que os inimigos estavam conversando, ou saber antecipadamente os planos de ataque em relação a eles, para que eles pudessem se precaver e atacar primeiro. Então o objetivo não era efetivamente desenvolver a eletrônica para o nosso uso, para a educação ou para o desenvolvimento das nações. Isso veio depois, como uma consequência. Então, logo depois das duas grandes guerras principalmente, a gente teve um boom, e isso só veio chegar para nós na década de 60, 70, daí em diante. Mas aqui a gente precisa deixar bem claro que, como o mundo das causas, ele tem desenvolvimento e pesquisas antes de nós, possivelmente aqueles cientistas que foram os precursores para o desenvolvimento da eletrônica captaram do mundo espiritual o desenvolvimento de equipamentos que já existiam há muito tempo. Então aqui a gente está querendo especular que esse psicoscópio já tinha a eletrônica avançada que a gente conhece hoje, ou uma eletrônica que a gente ainda vai conhecer daqui a algumas centenas de anos. E o instrutor Aulus ainda vai dizer que o psicoscópio utiliza-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. A gente sabe que os raios gama, eles fazem parte do espectro de radiação eletromagnética, é uma radiação ionizante, de alta frequência, de alto poder de penetração, de altíssimo quantum de energia, produzida por elementos radioativos. Então, portanto, aqui responsável como produto, da reação no núcleo desses átomos radioativos. Hoje, a radiação gama ela tem diversas aplicações, desde esterilização até a própria medicina se beneficia em alguns casos para o tratamento de câncer. Mas a questão patente aqui e que a gente tem que deixar registrado nesse vídeo é a utilização disso tudo. Com que objetivo nós vamos evoluir em termos de estudo da psicotrônica e da transcomunicação, de uma comunicação mais fácil do mundo espiritual com o mundo corporal. Se o objetivo for o aperfeiçoamento moral dos indivíduos, ótimo, porque a gente viu que logo no nascedouro do espiritismo, em geral, a gente se perdeu um pouco. E se não fossem os poucos céticos daquela época para analisar friamente o fenômeno, que tinha ali uma causa inteligente, nós iríamos ficar ainda só no divertimento e só nas aparências. E aí o professor Carlos Loureiro vai dizer que a psicotrônica, na verdade, nasceu para fazer uma interface entre energia, matéria e consciência. E ela surgiu principalmente a partir da década de 60, do século 20. E ela mistura a junção de dois termos, psique, alma ou espírito, e tron, instrumento. Então é o instrumento através do qual o espírito se comunica, ou a alma consegue se expressar. Então acredita-se que cada pensamento que nós criamos é uma onda mental que se irradia no espaço, que a gente pode sintetizar como uma partícula elementar chamada de psicotron. A gente já falou aqui no Ciência Espírita, em outros vídeos, sobre esse conceito da dualidade onda-partícula, por exemplo, dos elétrons. E o pensamento, como sendo uma matéria mental, não é diferente. É como se fossem pequenas cordas que vibrassem. E o professor Loureiro vai dizer que em 1973, em Praga, foi o primeiro congresso que verdadeiramente assumiu a psicotrônica como ciência. Foram reunidos cientistas das diversas áreas do conhecimento para defini-la, portanto, como ciência. Morning, this is George Meek. This is Konstantin Raudin.
George, my friend, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me, and she wants to give you all her love. This is Konstantina Raudiver. This is the first contact you get from us. I suppose that you can hear me. I can hear you very well, very plainly. Fine, so this is the beginning of a new story, a new chapter, George. You are a very good friend of ours, even if we haven't met. We will continue this. This is the first bridge we succeeded to build to the States. Mark was contacted, and I must interrupt now. Thank you, dear friend. You may not be able to hear me, but I want to take this occasion to say... É muito interessante porque um dos estudiosos, Dr. Jan Jugerman, da Universidade da Califórnia, ele já havia descoberto que enquanto nós manipulamos os instrumentos e equipamentos, sobretudo aqueles elétricos e eletrônicos, nós estamos interagindo com eles e modificando o fenômeno. Então as medidas que nós tomamos, elas não são precisas, reais como estão acontecendo, porque nós estamos interagindo com a realidade. Mais tarde, outro professor, Dr. Robert Pavlita, engenheiro tchecoslovaco, também conseguiu precisar esse nível de influência. Ele criou um gerador psicotrônico capaz de medir esse grau de influência através da irradiação psíquica das pessoas durante as suas atividades laborativas normais. Em Barcelona, na Espanha, vive e trabalha Sinésio Darnell, paranormal e um dos primeiros espanhóis a investigar a transcomunicação instrumental. Ellos, lo que sea. Sejam o que forem, eles são pura inteligência. São inteligentes. Mas para se manifestarem precisam de uma energia. Esta energia pode ser acústica, um ruído ambiental, ou uma onda sonora hertziana. Eles pegam a onda hertziana, modulam, manipulam, transformam em voz e daí gravam. Darnell afirma que é possível captar comunicações do além através dos sons que vêm das ondas sonoras dos rádios. Então, podemos dizer que você acredita que isso existe? Sim, creio. Acredito. Não posso demonstrar, mas já tive provas mais que suficientes. Eu acredito. Tive respostas e reconheci vozes de amigos falecidos e de familiares que me disseram nomes, datas. Me disseram coisas que provaram que eles eram quem diziam ser. Nos arredores de Niza, na França, vive o casal Drey. Por muitos anos, eles moraram no México, mas voltaram a seu país depois de uma enorme perda que mudou a vida deles. Estou chamando Karine, por favor. Resposta: bonjour. Ela responde em francês. Bom dia. A história dos Drey está marcada pela morte trágica de sua filha Karine aos 20 anos, num acidente automobilístico acontecido 10 anos atrás. Não havia o que fazer. Ela tinha ido embora. Precisávamos superar aquele evento trágico, porque ela era nossa filha única. Foi muito difícil suportar. Os Drey são seguidores da prática da transcomunicação instrumental.
Usando um gravador comum, tentam comunicar-se com o espírito de sua filha. Depois de fazer várias perguntas, escutam os sons gravados até encontrar alguma coisa. As primeiras palavras que escutamos na fita foram 3, que para nós significaram muito. Primeiro ela disse mamãe várias vezes. Depois ela disse o seu nome, Karine. E a seguir disse o nome de Magna, que era sua gata. Para nós, isso era um sinal de que o vazio que existia já não importava tanto. Porque ela podia se comunicar conosco. Talvez mais do que o fenômeno de gravar mensagens do outro mundo, exista aqui uma necessidade imperiosa de acreditar em alguma coisa que possa ajudar as pessoas a continuarem vivendo. O psiquiatra chileno Luiz Risco é especialista em terapia do luto. Depois de estudar a história dos Drey, ele nos deu um diagnóstico. Se não acreditarem nisso, a vida se transforma em algo muito árido, estéril. É a necessidade de manter um equilíbrio, por mais estranho que seja. Beijo e te amamos, hija querida. Gracias. Será que o áudio gravado pelos Drey é realmente a resposta de Karine ou será uma criação da mente, produto do vazio emocional? Você tem provas físicas, psicofonias? Tenho sim. Estas são fitas matrizes. Durante vários anos, Sinésio Darnell coletou gravações com supostos espíritos. Ele as chama de psicofonias. Aqui eu pergunto em que situação eles se encontram. Quisiera me dijerais qual é vuestro estado. Consciente, entendeu? E a psicofonia em que a menina disse, estou viva, você tem? Una vez más te ruego, nos digas algo. Una vez más te ruego, nos digas algo. Qual é o objetivo da sua pesquisa? Descobrir se estas vozes têm relação com o mundo dos mortos. Com o reino dos mortos. Por enquanto, tudo indica que sim. Como você está? E ela responde em francês. Eu estou muito bem. É possível acreditar que o áudio gravado pelos Drey tem respostas de Karine, sua filha morta? O cérebro inventa uma história quando não tem nenhuma. Parece que ele cria informação quando lhe falta. É a necessidade do ser humano de armar histórias compatíveis com sua própria história. Nesse caso, por exemplo, a necessidade de ter a filha viva os faz acreditar nesses fenômenos. Que são difíceis de crer. Pode mandar um recado para o papai? Ela responde em francês. Meu pai é admirável. É uma criação do cérebro, sem dúvida. Todos já tivemos essa experiência em algum momento, quando olhamos fixamente o teto e vemos rostos, ou quando olhamos para o céu e vemos as nuvens e dizemos, aquela é Zeus, ou aquela é outra coisa. São figuras que aparecem de maneira aleatória nas nuvens e que nós interpretamos de acordo com a nossa experiência. Projetamos para fora o que temos dentro de nós. A capacidade de projeção do cérebro é infinita. E o professor Pavilita fez uma experiência interessante. Ele aproximou esse gerador psicotrônico de uma das suas têmporas, da sua cabeça,
e conseguiu, de alguma sorte, armazenar energia mental. Ao colocar na têmpora diametralmente oposta, ele observou que esse aparelho, que tem uma espécie de moinho, girava no sentido anti-horário, mostrando as polaridades opostas das têmporas. E que a energia acumulada nesse gerador psicotrônico também apresenta essa polarização. Experimento muito interessante. E foi um engenheiro tcheco, o Dr. Julius Krinsky, que conseguiu fazer aquilo que nós dissemos no início. Realmente detectar essa irradiação psíquica e essa energia mental, capaz de quantificá-la para, por exemplo, através da força do pensamento, psicocinesia, a psicocinesia abordada no Tratado de Metapsíquica, para acender um circuito elétrico. E aí o professor Loureiro vai dizer o seguinte: essa experiência relaciona, ao que parece, com uma espécie peculiar de energia que emana de nossos olhos, a que os investigadores chamam de radiação ocular, IBIM. E foram aí que se desenvolveram mais pesquisas relacionadas à própria psicotrônica. E aí ele vai dizer que os soviéticos ficaram especialmente impressionados com tudo isso, em relação, por exemplo, às armas psicotrônicas que falamos no início do vídeo, mas sobretudo como gerador cósmico. E o professor Loureiro vai dizer também: aponta-se a grande pirâmide Kéops, no Egito, como um natural gerador psicotrônico. A Câmara do Rei, no interior da histórica e mística construção, parece ter sido destinada pelos magos da época para selecionar um raio particular conhecido como energia concentrada da vida, ou raio Pi, e focalizá-lo no sarcófago do rei. Afirmam os experts no assunto que, na verdade, a Câmara do Rei não era destinada para servir de túmulo, mas como uma câmara de iniciação cabalística. Ali se provava a condição espiritual dos discípulos, realizando-se extraordinários fenômenos de materialização de efeitos físicos, mediunidade dentro das pirâmides do Egito. É interessante demais a contribuição do professor Loureiro, porque ele oferece esses dados, essas evidências, esses estudos que ele traz da academia para que a gente possa sair do ocultismo, do misticismo e verdadeiramente nos debruçar e falar sobre isso em canais como esse, que visam estudar a própria ciência espírita. Hoje a gente não precisa mais repetir que aquilo que o Cristo e os profetas fizeram eram milagres. Através da ciência espírita a gente já consegue explicar os fenômenos. E é esse o nosso objetivo. Bom, meus amigos, é isso. Essa breve pesquisa que nós fizemos sobre psicotrônica. Espero que vocês tenham gostado. Nós estimulamos outras pessoas para poder fazer contribuições melhores sobre o tema. Essa é a nossa contribuição, o mínima. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Jesus permitir.